Hoje veremos os ciclos biogeoquímicos do fósforo e do enxofre. Conteúdos: ciclos biogeoquímicos e as perturbações no equilíbrio, funções químicas inorgânicas. Para começar, vamos analisar o título desta notícia. Produtores rurais estão diante de uma crise de fósforo e a solução começa pelo solo. O uso excessivo de fertilizantes levou à escassez de fósforo e à poluição da água. Mas grandes quantidades de fertilizantes talvez não sejam necessárias para a existência de plantações saudáveis. Você conhece os ciclos biogeoquímicos do fósforo e do enxofre? Como as atividades humanas podem afetar esses ciclos? Este é o ciclo do fósforo. O fósforo é um nutriente importante em processos biológicos. É essencial para plantas e animais na forma de íons fosfato e faz parte das moléculas de DNA, ATP, ADP e de gorduras das membranas celulares. Circula lentamente entre a água, o solo e os seres vivos. Vamos entender melhor o ciclo do fósforo nesta ilustração. O intemperismo desgasta as rochas que libera o íon fosfato no solo. Depois, ocorre a absorção do fosfato pelas plantas. Em seguida, quando os seres vivos morrem, bactérias os decompõem, liberando o íon fosfato no solo, e assim, o fosfato retorna à natureza. Então, ocorre a sedimentação e incorporação às rochas. Quando o fósforo sedimenta, ele pode ser incorporado às rochas em formação. E assim se fecha o ciclo, repetindo e repetindo várias vezes. Aqui vão algumas questões sobre o ciclo do fósforo. 1. Por que o fósforo é essencial aos organismos vivos? 2. Quais são as atividades humanas que causam perturbações no ciclo do fósforo? 3. Explique o que é eutrofização ou eutroficação. 4. Cite sugestões para mitigar os efeitos da eutrofização. Vamos analisar o esquema de eutrofização. O esgoto doméstico e industrial, sem tratamento, assim como os fertilizantes utilizados em plantações, são escoados para rios e lagos. Neste momento, há a decomposição da matéria orgânica que vem do esgoto para se transformar em nutrientes inorgânicos. A decomposição dos nutrientes orgânicos consome muito oxigênio que está dissolvido na água. Assim, a concentração de oxigênio na água diminui e os peixes acabam morrendo por falta de oxigênio. A morte dos peixes irá piorar a situação, ocasionando o aumento ainda maior da matéria orgânica naquele local. Consequentemente, o oxigênio vai diminuir ainda mais. Vejam no esquema. Esses nutrientes orgânicos também vêm dos fertilizantes. Com o aumento de nutrientes inorgânicos disponíveis na água, ocorre um aumento muito rápido da floração de plantas aquáticas e algas azuis, conhecidas como cianobactérias. Quando vemos quantidade excessiva de plantas aquáticas sobre os rios e lagos, por exemplo, provavelmente há excesso de nutrientes na água, ocasionando um desequilíbrio aquático. Essas plantas aquáticas, na superfície da água, irá bloquear a luz solar no fundo do rio ou lago. Dessa forma, as algas que vivem no fundo e precisam de sol para realizar a fotossíntese irão morrer e formar matéria orgânica em decomposição, diminuindo ainda mais a quantidade de oxigênio, matando peixes e outros seres que dependem do oxigênio para viver. Agora vocês sabem que o desequilíbrio da vida aquática é ocasionado por interferência humana. Vamos para a correção. Questão 1. O fósforo é um nutriente essencial encontrado nas macromoléculas como o DNA e os fosfolipídios que formam nossas membranas celulares. O fosfato de cálcio. Ele forma os componentes de sustentação dos nossos ossos. Questão 2. O uso de fertilizantes sintéticos que contêm fósforo na agricultura causam perturbações no ciclo natural, visto que o fósforo é carregado para ambientes aquáticos pelo escoamento superficial, como enxurradas, causando desequilíbrio nos ambientes aquáticos e a morte de crustáceos e peixes. Questão 3. A eutrofização é um processo natural ou induzido pelo homem que resulta no enriquecimento excessivo de nutrientes. O nitrogênio e o fósforo de fertilizantes são carregados por enxurradas para lagos e oceanos e causam supercrescimento de algas. Essas algas podem esgotar o oxigênio da água e criar uma zona morta. Questão 4. Para mitigar os efeitos da eutrofização, são necessárias medidas de manejo adequadas, como o tratamento de esgoto, o controle do uso de fertilizantes e a conservação de áreas naturais ribeirinhas para ajudar a filtrar e reter nutrientes antes de entrarem nos corpos d'água. Vamos analisar o ciclo do enxofre. O ciclo do enxofre envolve diversos processos essenciais para a geologia e os seres vivos. Encontrado no solo, ele é absorvido pelas plantas. Por fim, ele retorna à atmosfera por meio dos decompositores. Note que, com o aumento da queima de combustíveis, ele se concentra na atmosfera, sendo prejudicial para os seres vivos e as plantas. O ciclo do enxofre é um processo essencial para a manutenção da vida.
O enxofre, S, está presente em aminoácidos e atua na formação das proteínas. O sedimento de enxofre é encontrado, principalmente, na crosta terrestre, nas proximidades de vulcões e, em geral, é absorvido pelas plantas, por intermédio de bactérias. É renovado na natureza por processos biogeoquímicos e passa por diversas etapas que ocorrem no solo, na água e na atmosfera. Combustão do enxofre. 1. Queima de combustíveis fósseis. Os seres humanos têm alterado esse ciclo devido à queima de combustíveis fósseis, aumentando gravemente os níveis de enxofre na atmosfera. 2. Liberação de gases tóxicos. Na combustão, são liberados gases tóxicos, entre eles o dióxido de enxofre, que é levado para locais muito distantes de onde foram gerados. Causador da chuva ácida. Reações da chuva ácida. No passado, o íon sulfeto incorporou-se às rochas antigas, inclusive carvão, que estavam em contato com a água do mar. A queima do carvão que contém enxofre produz dióxido de enxofre, como o dióxido de enxofre, que são levados para locais distantes de onde foram gerados. Esses óxidos reagem com o vapor de água da atmosfera para formar ácido sulfuroso e sulfúrico. Impactos na natureza. A chuva ácida causada pelo aumento dos níveis de enxofre na atmosfera prejudica os seres vivos e as plantas, alterando gravemente o ciclo do enxofre. Assistam ao vídeo e releiam o artigo apresentado no início da aula. Olá. Bem-vindos ao Minuto de Geografia. Eu sou a Priscila e hoje vamos falar sobre chuva ácida. Você sabe o que é? Chuva ácida é um fenômeno atmosférico que, como o próprio nome diz, se caracteriza pela precipitação com elevado teor de acidez. Naturalmente, a chuva já possui um certo grau de acidez, e isso ocorre devido aos óxidos presentes no ar. Entretanto, a ocorrência de quantidades elevadas de determinados gases na atmosfera altera o seu pH, tornando-a ainda mais ácida. Vale lembrar que a acidez é medida por meio de uma escala numérica. Nessa escala, as substâncias cujo pH é menor do que 7 são classificadas como ácidas, aquelas que apresentam pH maior que 7 são denominadas básicas, e as que apresentam pH em torno de 7 são consideradas neutras. O pH da chuva, considerado normal, é em torno de 5,6. Mesmo sendo ácido, não é considerado nocivo. Abaixo disso, a acidez já começa a interferir, trazendo danos aos ecossistemas, à vida humana, além de promover a corrosão de monumentos e edificações. As causas das chuvas ácidas podem ser tanto naturais quanto antrópicas. Entre as causas naturais estão as erupções vulcânicas, alguns processos biológicos ocorridos em solos, pântanos e oceanos, além da respiração animal e vegetal. Já os fatores antrópicos estão associados ao desenvolvimento industrial e à queima de combustíveis fósseis, sendo as atividades humanas as principais responsáveis. Ou seja, as áreas mais urbanizadas e com maior concentração industrial e de automóveis são aquelas onde há maior ocorrência desse fenômeno. Com o avanço da industrialização e o uso cada vez maior de combustíveis fósseis, a quantidade de gases lançados na atmosfera que alteram o pH da chuva aumentou. Automóveis e fábricas lançam uma fumaça que contém óxidos de enxofre, monóxido de carbono, dióxido de nitrogênio e hidrocarbonetos. Todos esses gases reagem com vapor d'água na atmosfera, formando o ácido sulfúrico e o ácido nítrico. O fenômeno da chuva ácida é extremamente prejudicial para os ecossistemas terrestres e aquáticos, e também para a saúde humana. As florestas localizadas em altitudes elevadas, por exemplo, são as mais vulneráveis aos efeitos da chuva ácida. Sabe por quê? Porque elas ficam imersas em nevoeiros e nuvens que se encontram acidificados. Mas nos biomas, de uma forma geral, as consequências da acidez elevada podem danificar a vegetação de várias maneiras, desde a destruição de folhas e galhos até a perda de nutrientes. O aumento da acidez dos solos pode provocar mudanças em sua composição nutricional, e isso afeta o ciclo de desenvolvimento, causando o envenenamento da planta. Mas as consequências não param por aí. A acidificação de rios, lagos e mananciais causam a morte de peixes e outras espécies aquáticas. Além disso, a chuva ácida pode contaminar as reservas subterrâneas quando a água da precipitação percola no solo. Sua ocorrência traz ainda efeitos destrutivos para os equipamentos públicos, como monumentos instalados ao ar livre, estrutura metálica de edificações e até para a pintura de automóveis. Também afeta a nossa saúde, pois a inalação do óxido de enxofre presente no ar aumenta a ocorrência de problemas cardíacos e respiratórios. E para piorar a situação, mesmo as áreas que não são grandes emissoras
emissões de gases podem sofrer as suas consequências, pois os ventos carregam a precipitação com elevada acidez para outras localidades, ampliando a sua escala de danos. No Brasil, a cidade de Cubatão, localizada no estado de São Paulo, na região da Serra do Mar, sofreu muito com chuvas ácidas no passado. Inclusive, chegou a ser considerada pela ONU em 1980 a cidade mais poluída do mundo, sendo chamada de Vale da Morte. Porém, hoje, Cubatão é um exemplo de recuperação. Recebeu da ONU o selo Cidade Símbolo da Recuperação Ambiental, por ter conseguido controlar 98% do nível de poluentes no ar. Apesar de mais controladas, ainda temos registros de chuvas ácidas no Brasil, em São Paulo, no Rio de Janeiro, na Zona Franca de Manaus e em Bagé, no Rio Grande do Sul. As maiores ocorrências de chuvas ácidas são em países desenvolvidos, como Estados Unidos e Canadá, na região dos Grandes Lagos, no Reino Unido, na Alemanha e na Polônia, mas também ocorrem em países emergentes, como China, Índia, México e África do Sul. Isso é tudo, pessoal. Relacionem como a presença da chuva ácida pode afetar a crise de fósforo no solo, conforme descrito no artigo. Discutam como as práticas agrícolas podem influenciar tanto a crise de fósforo quanto a formação de chuva ácida. Em grupos, discutam as consequências a longo prazo da crise de fósforo e da chuva ácida para o meio ambiente e para a produção agrícola. Avaliem soluções que possam mitigar esses problemas. Nesta aula vimos a importância dos ciclos biogeoquímicos do fósforo e enxofre para a manutenção da vida no planeta. Relacionamos as principais funções químicas inorgânicas presentes nos ciclos biogeoquímicos. Compreendemos a interferência humana sobre esses ciclos.